Salve, salve, minha tropinha! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Wesley Oliveira, Lele Tipster. E aqui no meu canal no YouTube eu compartilho diariamente as minhas entradas, as minhas análises com vocês, tá? Também tem um grupo gratuito, o link tá na descrição, você pode clicar aqui na descrição e participar do meu grupo, tá? De forma gratuita, como eu falei. Aproveita também, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, deixa seu like. Vamos junto fazer esse trabalho crescer. Demorou? Sabadão de vários jogos, não vamos perder tempo, tá? Vamos começar aqui com Chelsea e Fulham na Premier League. Esse ataque do Chelsea me agrada demais, tá? Estevão ganhou a vaga ali do Gittens, João Pedro, Pedro Neto e Delap, tá? Um ataque muito bom que o Maresca conseguiu encaixar. Essa dupla de volante pra mim tá entre as melhores do mundo, tá? Enzo Fernandes e Caicedo se completam demais, tá? Lado esquerdo muito forte ali com Cucurella. Vocês estão ligados, né? Aí do Mundial. Pra mim esse time do Chelsea tá muito bem encaixado, tá? E já aproveitando, ó, a gente vem aqui, ó. Nos últimos jogos o Chelsea vem de 9, tá? Sem perder. O Fulham também vem de 6. E de jogos under, tá? A gente vê aqui, ó, os últimos 5 jogos do Fulham, 4 foram under goals, tá? Compensação, o Chelsea é um time que começa com um volume muito grande de jogo. Ganhou o primeiro tempo em 6 dos últimos 7, tá? Vamos aqui abrir as odds pra gente tá podendo trabalhar. De cara eu já destaco aqui a vitória do Chelsea, tá? A 1,53 a vitória do Chelsea. É uma linha que me agrada. Se você quiser esperar pra live, pra subir pra 1,60, 1,70, se o gol demorar a sair, tem valor também, tá? A gente também pode explorar essa odd aqui de 1,65 para o over 2,5, tá? O Chelsea fez 5 gols, tá? Nos primeiros 2 jogos da Premier League, certo? Então, veio de um 0 a 0 contra o Crystal Palace, mas aí com as mudanças do Maresca, eles já conseguiram encaixar o ataque, já vem de 5 a 1, tá? Apesar da pobre defesa do West Ham. Então, gosto dessa linha de 2,5, mas prefiro explorar essa linha aqui de 1,53 e 1,55 ali para a vitória do Chelsea, tá? Já coloco como principal aposta para esse jogo. Fechou, rapaziada? A gente pode estar explorando também um golzinho no primeiro tempo, tá? Na partida, a depender da odd. Se passar de 1,35, 1,50, por ali, já tá interessante pra gente poder trabalhar, tá? Já vamos de cara pro próximo jogo, que é o do Tottenham, tá? E aí eu quero destacar que o Tottenham venceu o Manchester City, tá? Na estreia, já vem de 2 jogos, tá? Aqui, ó, entre os líderes, tá? Dividindo a liderança ali com o Arsenal, tá bom? E com o Liverpool, as principais equipes, tá? A gente vem aqui, ó, olha o Tottenham, ganhou do City por 2 a 0, ganhou do Burnley por 3 a 0. Então esse ataque do Tottenham tá muito bem encaixado, tá? O Brennan Johnson, que ano passado jogava, ficava no banco, esse ano ganhou a vaga de titular, tá? Então vocês que gostam de trabalhar no mercado de chutes, finalizações, tá? Não precisa ser ao gol. O Brennan Johnson e o Kudus, que veio por 63 milhões, tá? Do West Ham, são jogadores que finalizam bastante, tá? O Richarlison também finaliza, mas faz um papel ali de distribuição mais do jogo, tá? Queria destacar também o Palhinha, que veio do Bayern emprestado, que complementou o futebol do Bentancur, que se sentia solitário ali nesse meio campo, juntamente com o Pep Sarr. Fechou? Gosto bastante também desse time. Desarme do Pedro Porro também, que marca demais, é um cara que se entrega bastante. Esses mercados individuais de jogadores eu estou destacando aqui, mas não estou colocando como as entradas principais, tá? É só pra galera que gosta de pegar esses mercados individuais de jogadores para comprar os seus bilhetes, fazer os seus bingos. Então eu gosto sempre de estar destacando aqui, tá? Pelo lado do Bournemouth, gosto das finalizações do Semedo, tá? É um cara que praticamente joga sozinho ali, entre aspas, tá? O cara que de onde pega ali, ele arrasta, solta o pé, arrasta, solta o pé. Então as finalizações desse Semedo, principalmente nesse início do campeonato, que as odds ainda estão um pouquinho elevadas, tá? Pra vocês terem uma ideia, na Premier League passada, ele foi o cara que mais finalizou. Então já é uma boa informação pra gente que quer pegar esse mercado de finalizações, tá? Então um bilhetezinho aí legal, a gente pega 2 chutes do Johnson, 2 do Semedo, ou 2 do Semedo, 2 do Kudus. É interessante pra gente trabalhar. Vamos para as odds dos jogos agora, tá? Do jogo agora, tá? O Chelsea, como eu falei, marcou 5 gols, não sofreu nenhum. E o Bournemouth marcou 3, mas sofreu 4, tá? Então a gente já viu aí uma fragilidade defensiva da equipe do Bournemouth, tá? Aqui, um ML de 1,73 do Tottenham me agrada bastante, tá? Já comprovou que é um bom time. Ganhou de 3 a 0 no primeiro jogo, ganhou de 2 a 0 para o Manchester City, o segundo. Então vou dar esse voto de confiança ao Tottenham a 1,73. Tá bom esse ML, já coloco como minha aposta principal para esse jogo, tá? Gosto também da linha de 2,5, mas a linha de vitória do Tottenham me traz mais segurança, tá? Juntamente com os jogadores individualmente que eu falei para vocês que podem se destacar. Fechou?
Vamos agora para a Espanha com o Real Madrid. Esse Real Madrid para mim ainda não encaixou, tá? Esse trio aqui de meio campo ainda precisa jogar, mas a gente tem que ter a noção que o Bellingham ainda precisa voltar para esse time, tá? Então aqui, o Tchouaméni faz a contenção ali, gosto dos desarmes dele, tá? Tanto como os desarmes do Valverde, tá? O Valverde tá desarmando pra caramba, a gente sabe que é o coração do time, ganhou uma faixa de capitão, o voto de confiança, tá? Tanto da diretoria, dos jogadores e da comissão. E o Güler tá com a responsabilidade de armar o time, tá? Então, fica o Vini, que a gente não sabe quem vai jogar, Vini ou Rodrigo, porque tá esse impasse ali. O Vini pela renovação, juntamente com o Rodrigo. O Mastantuono ganhou a vaga ali na ponta direita do Brahim Dias e o Mbappé, tá? Esse Hilsen aqui joga demais, rapaziada. Gosto também do desarme do Carreira, tá? É um jogador que começou no Real, foi pro Benfica e voltou pro Real. Eu assisti o primeiro jogo do Real, desarma bastante, se entrega bastante, tá? Destacar também aqui o Carvajal, que ganhou a vaga do Arnold, tá? Mas chega de conversa, vamos lá. Falar pra vocês aqui, o Real ganhou os 3 últimos jogos sem sofrer gols. A gente vê que a defesa do Real tá sólida, tá trabalhando bem. Nos últimos 5 jogos do Real, 4 tiveram over 2,5. E nos últimos 5 do Mallorca, 4 tiveram under 2,5. Então o Mallorca deve se defender. E eu queria que vocês prestassem atenção pra gente não cair na pegadinha do escanteio, tá? Apesar do Real pressionar bastante, apesar de jogar em casa, o Real tende a ser aquele time mais estudado. Foi isso que aconteceu na estreia, tá? A gente esperou uma chuva de escanteios, foi uma partida under, tá? Então aqui, ML do Real a 1,20, eu não vejo valor, tá? Prefiro esperar a live. A gente pode estar explorando esse mercado aqui, ó, cadê? Gol no primeiro tempo, tá? Um gol no primeiro tempo, aqui é a vitória do Real, né? Mas a gente pode estar explorando um gol no primeiro tempo do Real Madrid, tá? Ou na partida, tá? Acredito que vai estar nessa mesma linha de odd aqui, a 1,50, 1,47. E aí a gente complementa com um dupla chance, ou até com over 1,5. Fechou, rapaziada? É isso que eu tenho para o Real Madrid, além das entradas individuais de jogadores que eu compartilho com vocês, como eu falei. A gente pode estar pegando 2 finalizações do Valverde com 2 desarmes, 2 finalizações do Valverde com 2 desarmes do Tchouaméni, ou até a linha de over 3,5 chutes do Mbappé, tá? Ele tem uma média de mais de 6 chutes por jogo, até da linha de 2 chutes ao gol também tem valor. Fechou? Agora vamos pro Bayern, que é uma das equipes que mais me agrada ver jogando, tá? Gosto demais dessa dupla de volante também. Essa linha ofensiva é incrível, incrível. Pode ver as notas dos caras. Harry Kane com 10, Olise com 9,8, Luiz Dias com 9,8. E ainda tem muita gente boa no banco, tá? Eles perderam o Musiala, mas repuseram a ausência na posição com o Luiz Dias, tá? Então a gente vem aqui, olha os últimos jogos do Bayern, 6 vitórias seguidas, 6 jogos com over 2,5, tá? A gente sabe que o campeonato alemão é isso, é over 2,5. Nos últimos 5 jogos venceu o primeiro tempo. Então a gente vê a supremacia do Bayern, principalmente nessa Bundesliga, tá? Então, o Augsburg deve, mesmo jogando em casa, fazer uma postura mais defensiva. E vamos ver o que, a gente pode explorar aqui, ó. A gente pode pegar a vitória do Bayern com mais de 2,5. Já dá um bilhetezinho interessante pra gente poder trabalhar, tá? Ou a vitória do Bayern no primeiro tempo, a 1,57, tá? Cumpriu essa linha em vários jogos, tá? Nos últimos 6, cumpriu nos últimos 6, tá? Linha de 10 cantos aqui a 1,83, você pode baixar ela um pouquinho para a linha de 8 cantos, tá? Ou pegar over 5 cantos a favor do Bayern, também é interessante, tá? Minha principal entrada para esse jogo seria a vitória do Bayern no primeiro tempo, fechou? Agora vamos para Toulouse e PSG. PSG venceu os 2 primeiros jogos por 1-0, tá? Tá aqui, ó. PSG venceu o Nantes por 1-0 fora e venceu o Angers por 1-0 também em casa, tá? A gente vê aqui a formação do PSG, deve vir completo, tá? Com o Doué, Dembélé e Barcola, tá? O Kvaratskhelia tá fora, tá? O que é que a gente pode explorar no mercado de jogadores? Finalizações do Fabian Ruiz, tá? É o meia que pisa na área. O Vitinho a gente sabe que organiza, e o João Neves faz o trabalho sujo ali, tá? Então, desarme do João Neves, chutes do Fabian Ruiz, tá? E o ataque aqui, as linhas vão estar bem achatadas. Eu não vou nem aconselhar vocês a colocar nada, nem a arriscar numa linha um pouco mais extensa, tá? ML PSG a 1,40, o que a gente faz? Aquela casada, tá? ML PSG com mais de 1,5 é a minha entrada principal para esse jogo, tá? Acredito sim que esteja uma hora interessante da gente trabalhar. E também a linha de 3 cartões, tá? 3 cartões só na partida. Apesar do PSG ficar muito com a bola,
E no último jogo eu coloquei uma linha under, não se cumpriu, mas acredite sim, ó, 1,57, só 3 cartõezinhos na partida. A gente deve ter aqui, ó, o árbitro, a média tem justamente de 3 cartões, tá? Então a gente deve ter uma partida que se cumpra essa linha de cartões, tá? Agora a gente vai para Sporting e Porto, clássico português. E aí, rapaziada, aí é que começa a se dividir o campeonato, tá? São esses jogos que são mais decisivos, que o campeonato português começa a ser decidido, tá? Os times pequenos, eles procuram golear para poder se distanciar, porque os jogos que importam são realmente quando se enfrentam Porto, Sporting, Benfica e às vezes ali o Braga, tá? Vamos avaliar os últimos jogos de ambas as equipes. O Sporting vem de 3 vitórias seguidas e o Porto vem de 5, tá? E de 6 sem perder, 4 sem sofrer gols. Então a gente vê uma solidez ali do Porto nos últimos jogos, tá? Over gols nos últimos jogos do Porto, under gol nos últimos jogos do Sporting, tá? Venceu o primeiro tempo também o Porto e foi o primeiro a marcar em 4 dos últimos 5, tá? Aqui, o que é que eu gosto de trabalhar? Cartões, tá? Gosto de trabalhar cartões. Talvez ambos 2 cartões ali é uma boa, uma aposta interessante pra gente, tá? Apesar que nos últimos clássicos o Sporting não perde a 3 e o Porto e marcou gol no Porto nos últimos 8, tá? Foram clássicos under e, como eu falei pra vocês, com cartões. Então o que é que a gente pode explorar aqui, minha tropinha? A linha de under gols, tá? Acredito sim no under 3,5 ou até um under 4,5 para ser mais seguro, tá? Com over cartões. Então aqui eu vou deixar ambos 2 cartões com menos de 4,5, deve ultrapassar ali a linha de odd 1,60 e nos ajudar bastante nessas entradas. Demorou? Vamos dar uma olhadinha nas formações, não tem aqui, mas a gente pode destacar aqui o Samu. Cadê o Samu? Vamos ver aqui, o Samu. Samu, ó, finalizações por jogo, ele tem uma média de 4 em 3 jogos, tá? Então as finalizações ou chute a gol do Samu, pra mim são uma linha interessante para o mercado individual dos jogadores. Para você que gosta, eu gosto sempre de destacar aqui, tá? Vamos agora para o Brasileirão, rapaziada. Cruzeiro e São Paulo, certo? Duas grandes equipes aí, o Cruzeiro que vem embalado ó, na classificação, na cola ali dos líderes, tá? Tá a 5 pontos do Flamengo, tá? Só que ele tem um jogo a mais, então ele não pode se dar o luxo de perder esse jogo em casa, tá? Os últimos jogos aí do Cruzeiro, 3 jogos sem derrota, São Paulo também vem a 5, o Crespo deu uma arrumada na casa ali, tá? E ambos os times vêm de jogos under, tá? Os últimos 5 jogos aí, dos últimos 6 e 7 deles, 5 foram under, tá? Então, os últimos 7 jogos do Cruzeiro, 7 tiveram cartões também, tá? São Paulo não perde para o Cruzeiro há 5 jogos e marcou gol no Cruzeiro nos últimos 5 também. Nos últimos 10 jogos entre eles, tivemos a linha de under gols, rapaziada. O Cruzeiro marcou 34 gols, só sofreu 15. O São Paulo marcou 26, mas sofreu 22. E o que é que isso tudo traz pra gente? Ambos marcam, rapaziada. 2,25. Gosto demais desse ambos marcam. São Paulo é uma equipe que sai pro jogo, tá? Não é a mesma equipe que o Zubeldia trabalhava, é uma equipe que sai pro jogo. E o Cruzeiro joga em casa, precisa desse resultado. Então, ambos marcam, é uma entrada que eu gosto bastante para poder trabalhar nisso. E esse over 1,5 nos dá ainda mais segurança, tá? Então a gente vai entrar nesse over 1,5 como aposta principal. Se você quiser usar um pouquinho mais, aí você pode ir em ambos marcam, tá? A 2,25 para mim é interessantíssimo, tá? Outra linha que eu gosto bastante é a linha de ambos 2 cartões, tá? O Cruzeiro é uma equipe muito intensa que produz esses cartões e o São Paulo também tem uma pegada ali defensiva muito boa pra gente poder trabalhar esse ambos 2 cartões, tá? Vamos agora para Botafogo e Red Bull Bragantino, tá? O Botafogo que tá aqui na cola também, tá? Tem 32 pontos, precisa encostar, tá? Principalmente no Bahia aqui. E o Botafogo agora que foi eliminado da Libertadores precisa dar um respaldo à sua torcida, agora que só restam Brasileiro e Copa do Brasil, tá? O Red Bull começou muito bem, se ganhar, inclusive ultrapassa o Botafogo, tá? E é uma equipe de cantos, tá? Esse Bragantino. A gente vê aqui nos últimos jogos, o Botafogo sofreu gol nos últimos 4 e o Bragantino não conseguiu ainda ter uma consistência defensiva, não sofreu gol nos últimos 12. Isso aí a gente já pode observar para possivelmente pegar 1 ou 2 gols ali do Botafogo. Inclusive eles se enfrentaram na Copa do Brasil, né? O Botafogo eliminou o Bragantino. Beleza, rapaziada? É que a gente vem aqui nas odds. Vitória do Botafogo, talvez a 1,60.
Vamos ver aqui. Prefiro trabalhar nessa linha aqui, ó. Over 1,5, tá? Over 1,5. Tranquilo para compor o bilhete. 1,37, 1,40, 1,35. Tá ótimo, tá? Não acredito que seja um jogo under, tá? E também a gente pode explorar um gol no primeiro tempo, tá? Não aparece aqui nessa odd aqui, nessas odds aqui, mas eu gosto também de explorar um gol no primeiro tempo, tá? Botafogo em casa sempre começa o jogo indo pra cima, é um ataque interessante e o Bragantino também não é da equipe que espera. Então, minha principal aposta é 1,5 gols na partida, minha aposta mais ousada, 1 gol no primeiro tempo. Fechou? Para encerrar, a gente vai de Série C. Porque eu escolhi a Série C? Porque eu escolhi o Náutico. Porque simplesmente o Náutico tá com a maior invencibilidade do Brasil no momento, tá? Vou até destacar para vocês aqui, ó. Tá 10 jogos sem perder, rapaziada. E o Ituano sofreu gol nos últimos 3, tá? Então, ó, ML Náutico a R$2. Tem valor demais, tropa. Demais, demais, demais mesmo. Até um dupla chance com mais de 1,5 tem muito valor, tá? O Náutico tá 10 jogos sem perder. Embalou no Brasileirão. Então eu confio demais aí no Timbu para essa reta final, tá? Então nos confrontos diretos, o Náutico também não perdeu nos últimos 2, tá? Vamos ver aqui os últimos jogos do Náutico, ó. Nem aparece aqui no gráfico, para vocês terem ideia. A última derrota do Náutico, tá? Então, ó, vitória, vitória, empate, empate. É vez de 5 vitórias e aí empatou com o São Bernardo fora de casa. Então acredito que nesse ML do Náutico a R$2 tem muito valor. E até um dupla chance com mais de 1,5 ali. Dá pra gente trabalhar de forma interessante. Fechou, rapaziada? Então é isso. Finalizamos aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito também que você deixe seu comentário positivo, negativo, sua crítica construtiva. Se inscreve no canal, deixa seu like, para que a gente possa melhorar juntos esse trabalho. Te convido a conhecer o meu trabalho de perto participando do grupo aqui embaixo, ó, no Telegram, no WhatsApp. Estou esperando lá você na minha comunidade. É gratuito para você poder participar. Aproveita também e me segue nas minhas redes sociais para poder estar acompanhando o meu trabalho, tudo que eu faço nesse mercado, tá bom? Espero vocês, vamos junto para mais um dia de forra. É nóis, tamo junto, vem com nós.